Gente, firmezinha total? Então, vim aqui falar sobre o projeto do grafismo, porque do concurso, né? E o que tem a ver grafismo, Paulinho Louco e escola? Tudo surgiu a partir desse livro aqui que eu tive a ideia. Eu já trabalhava com o conto do Menino que Não Sabia Sonhar, do Daniel Munduruku, há algum tempo, que vai falar desse modo de vida diferente de outras culturas, né? Então a ideia básica maior é natureza e cultura, esse encontro. Então, primeira sensibilização, eu passo na disciplina de eletivas, eu passo uns curtas do Steve Coates, que é o Happiness e o Man, que vai falar dessa relação de consumismo e do que retira da natureza para os modos de vida e para as culturas, né? E principalmente a tecnologia, o tanto de minérios e o tanto de recurso natural que a gente precisa para viver essa vida que a gente leva. Precisa de papel, precisa de régua, impressões e tudo isso vai impactar na natureza. E aí que surge o encontro, né, natureza e cultura. E depois, a ideia também aqui, ó, encontros de histórias do arco-íris à lua, do Brasil à África. Vai falar dos povos originários também e dessa relação que a gente tem que pensar na natureza, no nosso dia a dia enquanto consumidores de materiais, de papel, de lápis, de tudo que precisa impactar na natureza diretamente. E o respeito, né, às outras culturas, aos povos originários, a outras formas de viver. Só que existem várias formas de cultura na natureza e os conceitos, as ideias se encontram em algum momento, né? As pessoas se identificam no outro em certos aspectos. Então, o concurso de grafismo veio a partir dessa literatura aqui, para pensar em diversidade e encontro mesmo. Encontro das escolas de duas turmas de turmas diferentes, de escolas diferentes, e de uma cultura do game, dos jogos e do grafismo. Para mostrar também que as coisas, mesmo que pareçam distantes, elas se interrelacionam, né? E basicamente os conceitos que foram trabalhados a partir do curta-metragem Nayá, que é a lenda da Vitória Régia, que tem toda uma representação no grafismo, né, dessa lenda, do encantamento pela lua e dessa ideia também de morte, como que as culturas diferentes vão representar os conceitos da vida, né? E daí tá, houve uma seletiva, 34 desenhos passaram, e o que foi primeiramente na primeira fase, o que se pensou? No máximo de processo possível. Depois dos que passaram para a segunda fase, os que estavam mais encaixados nos conceitos de harmonia, simetria e contraste, que são três conceitos que são aplicáveis também a mais de uma disciplina, né? A simetria tinha que vir fechando na reguinha, ó, esse daqui mesmo não passou para a próxima fase, que faltou só vir fechando na régua, usar um transferidor. E esse daqui também, bonito, ó, já usou as formas aqui mais simétricas, mas entregou fora do prazo. Então, o concurso tinha todos uns critérios, né? Os critérios era finalizar antes do primeiro bimestre, para depois ficar a votação aqui durante as férias. Simetria e tá conectado a essa ideia de encontros de culturas, mas basicamente usar o grafismo, né? Simetria, harmonia à disposição dos objetos, assim, as coisas organizadas. O contraste também no branco e no preto para levantar. Aí a Bia, que é a namorada do Paulinho, que deu essa força pra gente aí, votou em 10. Desses 10 a gente está votando para escolher 5 e dos 5, 3 para escolher o grande finalista. Então essa é a ideia geral do concurso de grafismo, né? E também o encontro de alunos que começaram, outros finalizaram. Por exemplo, um tem a ideia da arte, mas não tem a paciência de pintar. E as dificuldades que a gente encontrou também
falando de material, e também eu trabalho com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que sempre a gente tem que pensar nessa ideia de natureza e impacto da cultura e o impacto na natureza, né? É o que eu sempre tento passar para os alunos. E fora a prática, né? Medir lá, usar a régua, fazer a borda, usar o transferidor, a ideia de contraste, a ideia de harmonia, de simetria, que também se interliga com outras disciplinas. Então, essa era a justificativa para o concurso de grafismo, o porquê, né, de relacionar o grafismo que há dos povos originários ao mundo dos gamers, de YouTube, de outros meios de representação, né? Não que um acabe com o outro, mas eles se conectam de certa forma, em continuidade ou em transformação, que seja, mas tudo está interrelacionado a um encontro. Mesmo se a gente for pensar no design gráfico dos jogos, ou na tatuagem, ou na fotografia, no sombreamento, as ideias se conectam, né? E se a gente for pensar no contraste também, na química, na biologia ou no contraste aplicável à língua portuguesa. Então, essa é a ideia de encontros: encontros de culturas, encontros de conceitos e aplicação no ambiente escolar. E logo vai sair o primeiro lugar, viu, gente? Estamos votando aí, uns 10 para virar 5, de 5 virar 3 para sair o grande finalista. Beijos.